Voltamos, meus queridos. Estava aqui eu conversando com o meu amiguinho invisível. E sabe o que foi que ele falou para mim? Cara, que interessante, eu não tinha visto nessa perspectiva. Ele falou assim que é bom demais. Não é não, Sâmio? Galera, agora é a hora. Fique atento. Presta atenção. Agora nós vamos pegar e fazer a revisão, tá bom? Porque daqui a pouco eu vou deixar vocês aí fazendo as atividades. Então, de olho na tela. Olha aí, ó, aula 13.2. Ei, prof, na aula 13.2, nós vamos fazer uma revisão rapidamente do que vimos o quê? Do que vimos lá na aula 13.1. Ok, rápido, porque a gente só tem uns minutinhos. Plantio dos safos. O que nós vimos no plantio dos safos? A forma, né, de implantação desse sistema e também a área do plantio. Então vamos lembrar, o que é a forma de implantação? Vai depender da área, né? Vai depender do levantamento. Aí está escrito estado da área selecionada. Quer dizer, você vai lá no sistema, aqui, meu diretor, a gente vai lá na propriedade, lê primeiro, Jefferson, porque eu parei num negócio, aí eu vou explicar, aí fica repetitivo, né, Sâmio? Então vamos lá, presta atenção aqui, ó. Vai depender do estado da área selecionada, que pode ser gleba, totalmente disponível, ou outra onde alguma atividade está sendo desenvolvida. Quando eu falo assim, ó, o estado da área selecionada, significa o quê? Eu vou lá na tua propriedade, mas antes de eu ir na tua propriedade, ou depois, né? Mas é melhor fazer logo antes. Você verifica que tipo de bioma é aquele bioma onde a tua propriedade está instalada. Aí eu já tenho vários itens, vários pontos que vão me auxiliar na caracterização daquele bioma onde a tua propriedade está instalada. Depois eu vou lá na tua propriedade e vou fazer esse levantamento, se é uma gleba total, se ela está disponível ou se tem o quê? Alguma atividade sendo desenvolvida. Recuperação de área. Ou se a área já tem alguns spot hots. Lembra? Spot hots. Pontos quentes que estão evidenciando o início de uma degradação, recuperação, desenvolvimento, ou quando eu fizer esse levantamento, vai falar a estrutura da sua propriedade dentro daquele bioma. Se dentro daquele bioma, determinada época do ano vai estar alagado, inundado, encharcado, ou se ele vai estar seco o ano todo, ou se é uma área degradada, ou se é uma área geográfica. Como é que fala, Sâmio? Quando ela é, pode falar comigo, nossos estudantes, irregular ou acidentada. Sâmio, você é um anjo que Deus... Acidentada. E depois que eu faço esse levantamento, se é uma área acidentada, eu vou fazer um levantamento das cultivares que eu posso inserir numa área acidentada. Um levantamento das cultivares que eu possa inserir em uma área que em determinado período vai ficar alagado. Aumenta aqui para mim, meu diretor! Então, só para a gente lembrar, ó, vou passar rapidamente, que já está estourando o time. O que o pessoal pensa, né? Estourando o time. Olha aí, ó, nós vimos aí, dentro da forma, como é que eu vou selecionar a área? Então, você pode selecionar a área, ó. Se for uma área acidentada, você vai verificar quais são as cultivares que você vai inserir e você não vai alterar a geografia. Cada mondrongo desse, eu chamo de mondrongo, mas cada morrinho desse daí, a estrutura do solo pode ser diferente. Um pode ser ácido, outro básico, outro arenoso, outro argiloso. Tem que levar em consideração o processo de fixação e integração desse solo, para evitar lixiviação, para evitar erosão. E aí eu coloco
as cultivares de acordo com as características de cada morrinho desse aí, e levando em consideração o sistema de irrigação. E, professor, mas a gente sabe que em áreas acidentadas, que é morro, né? Esses montes, determinadas culturas não podem ser plantadas porque em épocas de tempestade elas podem tombar, o milho, a banana. Só que aí eu uso o recurso natural, olha ali, ó, como proteção, uma parede verde, que aí aqui a gente mostra aqui para vocês, ó, a figura, deixa eu até apagar isso aqui, agora é a hora só de, aonde vai auxiliar nesse processo. E aí eu coloco policulturas, que não vão competir no solo, não vão esgotar os nutrientes e ainda temos que levar em consideração a fauna. Quando eu falo fauna, eu estou falando dos agentes polinizadores, tanto que vão ser atraídos como já existentes naquela área. E isso é inserir uma cultivar dentro de classificação do sistema SAFs, sem alterar, sem mecanizar. E quando eu vou mecanizar, professor? Olha aí, lembra? Tudo plano. E eu tenho que fazer o levantamento de como inserir as espécies adequadas ou adaptadas à região. Eucalipto, capim, manga, banana, laranjeiras, acácias, que também estejam dentro da classificação de não competição. Outra, rapidamente, Jefferson, quando a gente está falando sobre espaçamento, para não ocorrer a competição entre a linha de cultivo, dentro e fora, linha de cultivo, linha de produção também conhecida, como também o corredor. E esse corredor, eu tenho a opção de fazer o quê? Permitir que ocorra a sua produção, aí, ó, produção de áreas secundárias, para que a floresta possa tomar de conta, onde está o amarelo, ou eu posso também utilizar a inserção de pastagens e inserir produção de pecuária, que aí é outro assunto. Não é isso? É mesmo. Pronto, aqui pro tio. Com isso a gente finaliza aqui esse nosso bate-bola, foi bem rapidinho mesmo, né? E agora eu vou deixar vocês aí fazendo as atividades, mas daqui a pouco o Sâmio, a gente volta para fazer aí a correção das atividades. Então, daqui a pouco, o tio tá de volta. Tchau. Muito bem, meus queridos. Agora é a hora de tirar as dúvidas, isso mesmo. Vamos tirar as dúvidas e, ó, é daquele mesmo jeito. Vou ler a pergunta, vou mostrar a resposta, o gabarito para vocês, mas não se preocupe, não precisa estar idêntico ao que eu escrevi. É óbvio que sempre eu vou estar alertando para vocês. Colocar aquelas palavras técnicas, essas palavras-chave. Muitas vezes, vocês só descreveram o significado daquelas palavras, mas aí não colocaram o termo técnico. Então, deixa eu deixar mais tempo aí para vocês verificarem esses detalhes. Professor, mesmo assim, fiquei com uma dúvida. Não se preocupe. Tendo a necessidade, a gente volta lá para o slide para esclarecer, tudo bem? Vamos lá, então? Na tela. Primeira questão, professor. Do que irá depender a forma de implantação dos SAFs? Para a gente, lembra? Para a gente fazer a classificação dos SAFs, o que depende? Do que eu tenho, o que eu tenho que ter como base. Pronto. A forma de implantação dos SAFs vai depender do estado da área selecionada, que pode ser uma gleba totalmente disponível ou outra onde alguma atividade está sendo desenvolvida. Vamos aqui? Olha só, quando eu falo, eu vou explicar deixando aí o slide na tela para dar tempo de vocês relacionarem aí, se está faltando alguma palavrinha que vocês devem colocar. Mas eu vou chamar a atenção a um detalhe. Eu quero um marcador. A forma de implantação do SAF vai depender do estado da área selecionada. Aqui, ó. O que significa esse estado da área selecionada? A gente vai lá na propriedade, eu já sei a característica daquele bioma, e eu vou fazer o levantamento de como se encontra a área. Se ela
é uma gleba totalmente disponível. Significa o quê, professor? Eu tenho que aparecer. Olha aqui para mim. O que é uma gleba totalmente disponível? É que não ocorreu nenhuma degradação daquela área. É uma área que eu não preciso fazer nenhuma recuperação dessa área. Essa área está disponível para eu inserir qualquer espécie vegetal que não ocorra competição com a espécie nativa. É diferente se essa área, aumenta para mim aqui, meu diretor, tem alguma atividade que está sendo desenvolvida como uma recuperação. Se ela sofreu uma queimada, se ocorreu uma degradação daquele solo. Aí, para recuperar, vem cá, meus queridos, sempre lembrando, quando você tem que fazer recuperação, então a seleção dos vegetais que você vai inserir são diferentes. São vegetais que vão auxiliar no processo de resgate, de tomada. O que é resgate e tomada? Aí, por isso que a coisa tem que ser chamada com um pessoal especializado, um técnico especializado. Se a área está totalmente disponível, a área selecionada, ela está disponível, significa que você insere qualquer cultivar para produção, renda, tirar produtos, extrair a floresta com consciência ecológica. Mas se eu vou lá e já tenho uma atividade nessa área, seja ela de uma recuperação, então a cultivar que eu vou inserir lá é uma cultivar que vai resgatar os nutrientes daquele solo primeiro, vai atrair os micro-organismos necessários para restabelecer não a característica da cultivar, mas da floresta, a da área. Quando a gente fala de resgate, quando nós falamos de recuperação florestal, é recuperar os vegetais, né, que nós classificamos como flora e tem a fauna, animais, resgatar aqueles micro-organismos específicos daquele local, para depois inserir, cultivar para a produção. Então, sempre temos que tomar cuidado nesse tipo de levantamento, tá bom, gente? Na tela. Questão 2. O que é recomendado no espaçamento das espécies agrícolas, de culturas, anuais e semiperenes? Vamos lá. Desculpa. As espécies agrícolas, culturas anuais e semiperenes, devem ser plantadas com seus respectivos espaçamentos, recomendados para plantio em monoculturas. Eu vou deixar um tempinho aí, tá? Porque se o coleguinha não acertou, dá um tempo para alterar. Mas eu vou explicar, porque aqui nessa questão há necessidade de eu ir lá para outro slide. Então, primeiro, prof, as espécies agrícolas, a gente colocou anuais e semiperenes, né? Que é aquela que está o ano todo e aquelas que a gente tem que fazer o manejo. Ela vem e volta para aquela área de cultivo. Devem ser plantadas com seu respectivo espaçamento recomendado. Quando a gente fala de espaçamento e monocultivo, não confunda esse monocultivo como aquela monocultura. Não. Espaçamento que vai favorecer com que ela tenha um desempenho dentro da produção. Então, só para a gente relembrar. Aqui. Espaçamento para as espécies agrícolas. Então, por exemplo, gente, o abacaxi. Cupuaçu, não, abacaxi, cacau, banana, né? Já são agrícolas. Pupunha, essências florestais, né? Nós vamos ter que interagir. E, vamos lá, o abacaxi, ele gosta muito de solos ácidos.
ele tem uma melhor rentabilidade. Aí nós temos também a pupunha. Nós temos aí as essências florestais, são essas árvores maiores, altas, copas, né? Por exemplo, o cupuaçu que você está vendo, olha aqui, ó. Essas árvores aqui, ó. O cupuaçu. Deixa eu fazer um ciclo no cupuaçu. Ai, não. Vamos, tira a caneta, bota a caneta, deixa eu escolher uma cor. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o cupuaçu. Está entre o quê? Banana. Não é isso? O cupuaçu e a banana está entre o quê? Árvores florestais, quer dizer, essências, né? Ó, a copa. Tem que tomar cuidado, porque você não está vendo aí o abacaxi junto com quem, professor? Com o cupuaçu. Por quê? O cupuaçu tem uma copa muito alta. Uma copa com um raio maior. Aqui, ó. Esse aqui. E ele pode sombrear o abacaxi. O abacaxi é uma cultura que necessita de incidência solar. Então, quando você vai fazer esse tipo de cultivo, não é só levar em consideração as características físico-químicas do solo, mas as necessidades nutricionais, para não entrar em competição com essas essências florestais, área de sombreamento, que é essencial para que ocorra a produção dos hormônios necessários, hormônio de desenvolvimento vegetativo. O que é hormônio de desenvolvimento vegetativo? É a parte verde, folhas. Depois, os hormônios que vão fazer com que ocorra a floração. Aí na floração, gente, não é só na flor, não. São os hormônios que vão exalar odores para atrair os agentes polinizadores. Depois, os hormônios de frutificação, amadurecimento, colheita. Está entendendo? Isso não pode. Então, a área não pode ser afetada com os fatores físico-químicos do solo, fatores edafoclimáticos. Levar em consideração que essa área tem que ver se ela vai ser uma área que vai estar seca o ano todinho ou vai ter um ano que ela está inundada. Uma planta aí, ó, essências florestais, você não vai lá e planta ela. Ela já vai estar dentro daquele seu bioma. A sua propriedade está dentro de um bioma onde já existem essas essências florestais. Você não planta. Você realiza tratos culturais para favorecer a sua produção. Então, é recomendado que as espécies agrícolas que você vai inserir devem ser plantadas em um determinado espaçamento. Vai colocar cupuaçu, vai inserir abacaxi, leve em consideração o espaçamento que já está lá na sua área. Você não altera, você adapta. Questão 3. Meu Deus, como deve ser conduzido o desbaste das espécies perenes? Nos SAFs, o desbaste das espécies perenes deve ser conduzido precocemente para atingir a densidade próxima. Lê primeiro, Jefferson. A densidade próxima é desejada ao final do ciclo do sistema, já que o crescimento inicial é mais rápido. Então, gente, o que significa isso, professor? É um trato cultural onde você vai auxiliar a retirada desse desbaste isso é produção de madeira, para auxiliar uma madeira reta. Aí você vai ver quais são as espécies nativas que já estão ali dentro dos seus safos e você faz tratos culturais para potencializar esse processo, levando em consideração que o restabelecimento, quer dizer, esse crescimento inicial da espécie que você está fazendo trato cultural é mais rápido. Então, você não retira a espécie, você poda. Tá bom? Quarta questão. Como devem ser considerados os espaçamentos dentro e entre os cultivos? Fácil. Os espaçamentos devem ser considerados dentro e entre o cultivo a depender do modelo escolhido dos SAFs.
da arquitetura da floresta e da interação entre os seus componentes. Aqui, Putinho, lembra, quando você for inserir uma cultivar, tem que levar em consideração as características da cultura, o que ela necessita tem que vir de encontro com as necessidades das espécies nativas para não entrar em choque. Competição nutricional e também os fatores climáticos, intensidade solar, sistema de irrigação e alterações climáticas. Determinada época do ano está inundado, está encharcado, outra determinada época do ano não está. As plantas nativas já estão adaptadas a isso. São as cultivares que têm que ser classificadas, você tem que classificar para saber em que época você vai inserir, ok? Meus queridos, finalizamos aqui a correção, daqui a pouco o Sâmia, eu retornamos com outros assuntos para vocês. Tchau!